Olá, eu sou Karine Santos, sou psicóloga da Crivo e hoje eu venho apresentar para vocês esse lançamento do autor, que esse livro tem um transtorno afetivo bipolar e agora. Eu vou trazer, vamos dizer assim, como um compilado dos principais capítulos desse livro. É um livro bem fininho, mas com bastante informações para o profissional de psicologia e também para familiares e pacientes que estão acometidos por esse transtorno. Bom, o transtorno bipolar, ele era originalmente chamado de insanidade maníaco-depressiva. O transtorno bipolar, ele é uma condição psiquiátrica que afeta tanto os aspectos cognitivos, comportamentais e físicos de forma bem específica no sujeito que é acometido por esse transtorno. Então, os principais sintomas desses transtornos é a questão do humor, da prevalência do humor, vamos dizer assim. De um lado, a gente tem uma exacerbação desse humor e no polo oposto, a gente tem um rebaixamento total desse humor, que a gente chama do período depressivo. Então, dentro do transtorno bipolar, a gente tem três manifestações de episódios. A gente tem o episódio de mania, hipomania e o episódio depressivo, como também a remissão dos sintomas, que é o estado, vamos dizer assim, de normal do sujeito, né? Quando ele não apresenta nenhum desses três episódios. E a gente vai ver a diferença entre um quadro de mania, um quadro de hipomania, um quadro depressivo, como é que eles são manifestados. E existe sim diferença entre uma pessoa que apresenta um quadro de mania, ela é classificada dentro de um tipo de TAB, e uma pessoa que apresenta um quadro de hipomania ou depressão, ela é classificada dentro de outra categoria do TAB, porque o TAB ele é caracterizado por alguns tipos, sendo que os três principais tipos do TAB é o TAB 1, o TAB 2 e o estado ciclotímico, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Mas um aspecto que eu quero trazer aqui, que é um aspecto primordial, vamos dizer assim, que acaba gerando uma certa confusão entre o que é o transtorno bipolar e o que é um transtorno borderline. O transtorno bipolar, que é esse do livro que estamos falando, é um transtorno de humor, apresentado pelos três episódios que eu sinalizei anteriormente. E o transtorno de borderline é um transtorno de personalidade. E uma coisa interessante que eles têm um sintoma que são manifestados tanto no border como no bipolar, que esse sintoma é um sintoma que auxilia no diagnóstico diferencial, mas também é esse mesmo sintoma que acaba contribuindo para essa pequena confusão entre esses transtornos, que é o sintoma da instabilidade. E o que que leva a gente, o que que auxilia a gente nesse diagnóstico diferencial desse sintoma? É a questão da gente analisar como é que se manifesta esta instabilidade em um quadro de transtorno bipolar em um transtorno de borderline. No bipolar, esse sintoma de instabilidade, ele não é manifestado quando a pessoa não está em nenhum dos três estados. Ou seja, a instabilidade, ela se apresenta como um sintoma que faz parte de um dos episódios. Não faz parte da personalidade da pessoa, que você já vai entender já já. É é um sintoma que está presente em alguns desses períodos, né? E além disso, não existe uma motivação específica para gerar essa instabilidade no humor em um quadro de borderline. Já a instabilidade no quadro no quadro de bipolaridade, no caso, desculpa. Já no quadro de borderline, a estabilidade, ela é algo inevitável, ela faz parte da pessoa, é um padrão comportamental, ou seja, faz parte da personalidade daquele sujeito. E não precisa ter algo não específico, como no bipolar. No border, uma estabilidade, ela é, vamos dizer assim, é rápida. Ela é muito rápida, né? Existe
oscilação rápida dentro desse transtorno. E essa estabilidade, ela deriva de um medo de abandono. A pessoa com transtorno borderline, que tem essa questão da estabilidade, ela tem um medo de ser abandonada pelo outro, de ser deixada pelo outro. Então, essa percepção acaba gerando essa instabilidade de forma desproporcional para a situação em questão. Bom, até aqui, né? A gente dá esse compilado. Então, posto isso, como é que surgiu essa patologia? Diante dos achados, a primeira pessoa a descrever sobre esse transtorno foi um médico grego, no tempo da Alexandria. E ele começou a perceber que existiam pessoas que entravam no estado de excitação, de euforia, de excessos, de excitabilidade mesmo. E durante esse estado de excitação, de excitabilidade de excesso, essas pessoas muitas vezes chegavam até matar outra pessoa. E um estado não muito grave, né, que a gente chama de hipomania hoje, essas pessoas, elas se sentiam super grandiosas, mais inteligentes, mesmo muitas vezes nem terem estudado. E passando esse período, né, de mania ou hipomania, a pessoa entrava no polo oposto, que era o estado depressivo. A pessoa se sentia muito triste, se sentia envergonhada, se sentia culpada diante dos comportamentos, né, sentimentos e emoções que acabou se manifestando durante um desses 2 episódios de mania ou hipomania. Além desse médico grego ser a primeira pessoa a fazer essa descrição do transtorno bipolar, ele também foi a primeira pessoa a fazer a associação entre mania e depressão. E um dado curioso que a palavra mania, ela é uma palavra grega que significa loucura enfurecida, que faz que está caracterizado de fato, né, a um estado de mania, né, que a pessoa está nesse estado eufórico de agitação, de euforia, de excitabilidade. E assim, diante das 3 principais classificações, a gente tem outras mas as mais prevalentes, como dito, é o TAB 1, o TAB 2 e o transtorno ciclotímico. Uma das principais diferenças entre o transtorno bipolar tipo 1 e o bipolar tipo 2 está relacionado aos sintomas, às manifestações dos sintomas, principalmente quando a gente fala de mania e hipomania no quadro 2. No quadro 1, se existir ao menos um episódio de mania com sintomas psicóticos, automaticamente é classificado como bipolar tipo 1. Mas o bipolar tipo 1 também pode ser manifestado quadros de hipomania e quadros depressivos, apesar que esses 2 não são características essenciais para fechar esse diagnóstico. Já no TAB 2, a pessoa vai apresentar os sintomas de hipomania, que são os sintomas também de mania, só que de forma não tão intensa, não tão exacerbada, sem tanta excitabilidade, e não necessariamente chega a um quadro de hospitalização, né? Não é tão grave ao ponto de haver uma necessidade de hospitalização. E dentro do episódio depressivo é o que ocorre na depressão, né? Basicamente, rebaixamento de humor, perda de interesse, sentimento de inutilidade, sentimento de culpa, muitas vezes também pode aparecer, agitação ou retardo psicomotor. Então, em resumo, né, o tipo 1 automaticamente fez um quadro de mania com quadro psicótico, é classificado como TAB 1. Quadro de hipomania e depressão, TAB 2. Né? E os autores, eles trazem uma informação importante, que é o TAB 2, existe uma dificuldade da classificação desse diagnóstico, porque geralmente 12% das pessoas que chegam aos consultórios clínicos de psicologia, às salas de emergência de psiquiatria ou algum contexto relacionado à saúde mental,
essas pessoas tendem a chegar em um quadro depressivo, no episódio depressivo. Então, muitas vezes elas passam a vida dela sendo diagnosticada como depressão maior, por exemplo. E depois de muito tempo pode vir apresentar um quadro de hipomania, que aí entra na classificação do TAB2. Então, uma das dificuldades de fechar esse diagnóstico do TAB2 é porque alguns pacientes eles demoram de manifestar nessa ocorrência da hipomania. Então, isso gera diagnóstico errado, um tratamento ineficaz. Então, quando a pessoa é diagnosticada com depressão, eles nos alertam que a gente deve ficar atento a 4 pontos importantes. O primeiro é qual a idade que essa pessoa está manifestando, qual foi a idade que a pessoa manifestou o primeiro episódio depressivo. Atentando o quê? O TAB2, ele é mais recorrente em mulheres a partir dos 25 anos e o TAB1 é mais recorrente em homens entre os 18 anos de idade. Então, qual foi o primeiro episódio depressivo que esse sujeito apresentou? Existe alguma herança genética ali de familiares com diagnóstico de transtorno bipolar, com diagnóstico depressivo? Essa depressão é manifestada em episódios psicóticos também? Quais são os primeiros sintomas? Se existem sintomas maníacos, ou seja, é fazer uma investigação mesmo, cuidadosa, cautelosa e clínica, para que tenha fidedignidade, né, nesse diagnóstico. Então, o TAB, ele é um transtorno crônico em que existe essa desproporcionalidade relacionada ao humor da pessoa. Então, a pessoa acaba agindo de forma, vamos dizer assim, inadequada, gerando um certo prejuízo, um certo sofrimento e em diversas áreas da vida. Avançando mais um pouquinho em alguns dos capítulos, os autores, em um dos capítulos, eles apresentam sobre algumas ferramentas, alguns instrumentos que nos auxiliam nesse diagnóstico do bipolar. Então, uma das ferramentas que a gente pode estar lançando mão é a BDI-2, é o BSI, é a escala diagnóstica do espectro bipolar e algumas outras mais, né? Então, e partindo para o final, eles trazem algumas orientações para o manejo clínico com pessoas acometidas com o transtorno bipolar, que o primeiro momento é fazer a psicoeducação sobre o transtorno, sobre os principais sintomas, e é a virada entre esses episódios, né? Instruir sobre a questão de monitoramento desses sintomas, facilitar também, psicoeducar, melhor dizendo, sobre o acompanhamento psiquiátrico, desenvolver estratégias não farmacológicas. Enfim, eles trazem uma série de recomendações aqui que auxiliam no manejo clínico, né? E por fim, finaliza apresentando um caso de algumas pacientes, em especial de uma paciente que há 25 anos foi diagnosticada com TAB, mas a partir do momento em que ela teve um tratamento eficaz, tanto um tratamento psicológico como farmacológico, ela começou a ter uma vida funcional, não apresentando mais episódio de mania, que é atentando o quê? Ela tem um TAB1, né? Lembrando que o TAB1 tem esse episódio de mania que vem com os sintomas psicóticos. E, por fim, é isso. Interessados um pouco mais sobre esse livro, pode entrar em contato conosco por meio dos nossos canais de comunicações. Podem sugerir vídeos aqui para a gente, né? Temas para elaborarmos vídeo de instrumentos de testagem psicológicas, de livros. Enfim, basicamente é isso. Tchau, tchau.